a ascensão ao poder e o reinado do Anticristo. Uma mensagem de David Brandenberg. O governo mundial único do homem será o mais perfeito que o ser humano poderia arquitetar, o mais idealista, o mais justo e igualitário. Será como tentar ter cristianismo sem Cristo, mas será preciso um super-homem para tornar tudo isso possível. E é exatamente o que o Anticristo fingirá e afirmará ser: o Messias, o Salvador do mundo. Na verdade, ele chegará a se declarar Deus, sendo que na realidade ele é o diabo disfarçado. O próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Durante um período, o governo aparentemente será ideal, mas o preço a pagar no final será não só aquecer ao governo mundial e ao controle total da liberdade das religiões pessoais, mas o objetivo final do diabo é o controle. Prostrem e me adorem, ou vocês não poderão desfrutar dessa utopia que eu criei. De acordo com as profecias bíblicas, o argumento definitivo e final para o Anticristo despontar no cenário internacional e dar início ao seu reinado de 7 anos é o famoso pacto ou concerto descrito no livro de Daniel. Esse concerto é mencionado muitas vezes nas Escrituras. Será como uma promessa de liberdade religiosa, razão porque é denominado o Santo Concerto. Será um pacto ou tratado religioso que permitirá ao povo judeu a reconstrução do seu templo em Jerusalém. Ele poderá restaurar o sacrifício de adoração no altar do templo, uma prática que era virtualmente o cerne do culto religioso deles. Existe apenas um lugar onde eles consideram retomar a adoração sacrificial. Este lugar é o Monte Moriá, em Jerusalém, onde se localiza o antigo altar do templo deles antes de ser destruído pelas religiões romanas em 70 d.C. A base do altar do antigo templo era a rocha sobre a qual Abraão atendeu à instrução de Deus para sacrificar Isaque no topo do Monte Moriá. Por este motivo, os muçulmanos também reverenciam a grande, antiga e santa cidade de Jerusalém, particularmente o Monte Moriá, visto que Abraão também era o pai de Ismael, de quem descenderam as nações árabes. Desde 660 d.C., quando Islã estava varrendo o mundo, a cúpula da rocha era situada em cima desta rocha no local do antigo templo judeu. Os muçulmanos jamais concordaram em permitir que os judeus reconstruíssem o templo no lugar do seu templo sagrado. Portanto, terão que chegar a um consenso e a única maneira seria com a intervenção de um terceiro. Esse acordo é geralmente aceito com o concerto mencionado nas profecias bíblicas de Daniel. Esse acordo de 7 anos vai ter que ser uma concessão bem arquitetada que sem dúvidas envolverá não apenas o Monte Moriá, mas também a cidade de Jerusalém. Aquele que for capaz de resolver essa crise certamente seria considerado uma inteligência superior ou um gênio. O mundo todo ficará maravilhado com tal pessoa, e assim será o Anticristo, pois nunca ninguém conseguiu resolver os problemas de hostilidade e as guerras no Oriente Médio.
Qualquer um que consiga fazê-lo chegará a um acordo e será realmente um super-homem. Segundo a Bíblia, ele resolverá a questão de Jerusalém. Na verdade, este ditador deste governo único mundial instalará a sede do seu governo em Jerusalém. As suas promessas serão de internacionalizar a cidade através deste concerto. O pacto de 7 anos certamente será algum tipo de tratado encabeçado pelo governo mundial, garantindo a todas as religiões o direito à liberdade religiosa e possibilitando que restaurem seus diferentes templos e santuários para que todos possam adorar, ter acesso livre a Jerusalém. Ele fará esse tratado mundial que trará paz ao mundo, até ele ter o controle total de tudo. Quando ele estabelecer o seu governo mundial, ele dirá: paz, segurança, chega de guerras, o meu reino será de paz e segurança. Tudo hipocrisia e mentira, né? Porque não tem nada a ver isso, querer nada disso. Porque depois levantará em seu lugar um homem vil que virá pacificamente e tomará o reino com lisonjas. As pessoas vão pensar que ele salvou o mundo. Ele nos salvou da ameaça da guerra atômica e salvou a economia. Ele resolveu a crise do Oriente Médio, internacionalizou Jerusalém, restaurou o templo judeu e etc. A impressão de todos é que ele é o maior homem que já viveu, com poder, com sabedoria, capaz de resolver todos os problemas, acabar com as guerras, unir todos trabalhando pela reconstrução da paz, mas de repente o balão vai estourar. O anticristo proibirá e abolirá todo o culto religioso tradicional, se declarando Deus, e exigirá adoração compulsória dele. Isso ocorrerá por meio de repreensão, perseguições e até morte de todos que não se curvarem a ele. Uau, que loucura! Na metade da semana, ou passados 3 anos e meio do período de 7 anos do concerto do anticristo, abole a adoração sacrificial recém-estabelecida dos judeus, profana o altar e exalta a si mesmo como Deus. E armas estarão do seu lado e profanarão o santuário da força e tirarão o contínuo sacrifício estabelecido, a abominação da desolação. Este é um versículo-chave, pois mostra que, a essa altura, 3 anos e meio após confirmar o concerto de 7 anos com os judeus, na metade da semana, ele não só entra à força no templo recém-construído no Monte Moriá, em Jerusalém, e tira o contínuo sacrifício, mas também estabelece algo denominando de abominação da desolação. 500 anos depois de Daniel receber esta profecia, Jesus, na sua famosa dissertação sobre os sinais da sua vinda e do fim do mundo, no capítulo 24 de Mateus, ele disse: quando, pois, virdes que a abominação da desolação de quem falou o profeta Daniel estar no lugar santo, obviamente o templo judeu em Jerusalém, quem lê entenda. Em outras palavras, isso é muito importante. É melhor entenderem. Então haverá grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. Vezes sem conta, a Bíblia se refere a esta última metade do reino de 7 anos do anticristo como sendo a grande tribulação, o último e terrível período de tribulação, do qual as Escrituras falam há milênios. Um tempo de angústia que nunca houve, desde que o
houve nação até essa altura. Daniel fala sobre isso, Isaías, Jeremias, Ezequiel também, e Jesus falou a respeito, assim como Paulo, Marcos e Mateus, além do apóstolo João, que escreveu o livro do Apocalipse. A Bíblia é muito específica a esse respeito e até nos diz exatamente quanto tempo durará este período de tribulação, que são 3 anos e meio, 42 meses ou 1260 dias. Mas o que Jesus disse que seria a pista, o início de nos mostrar quando é que este período de tribulação iria começar. O Senhor disse: quando, pois, virdes a abominação da desolação, de quem falou o profeta Daniel, que está no lugar santo, haverá então grande tribulação. Portanto, ao ser estabelecida essa abominação, obviamente introduz o período da grande tribulação. E quando a virem, lá saberão que a tribulação começou. A gente já está vindo bastante sinais, né? Como agora mesmo essa guerra no Oriente Médio aí, com Israel. E outra coisa, a abominação da desolação vai ser um supercomputador com a imagem do anticristo. Ele vai se exaltar tanto que ele vai fazer um supercomputador que vai controlar a mente e o coração do homem que se submeter a ele, né? Claro. E agora a gente já está vendo a preparação, como chamou os falsos profetas. Essa coisa da IA mesmo agora, na inteligência artificial, eles estão fazendo loucuras, né? Então já é um sinal de que o anticristo já está nas portas. A grande questão é que esta abominação da desolação, Jesus disse que haveríamos que estar no lugar santo, e Daniel 11:31 diz que ele estabelece a abominação da desolação. Daniel 12:11 diz que será posto a abominação da desolação. Ele a estabelece e instala, e ela está lá. E mais tarde, no capítulo 13 do Apocalipse, descobrimos que é uma imagem da besta, isso que eu falei há pouco tempo, né? A imagem do anticristo não é uma estátua inerte de madeira ou de pedra, mas a mais espantosa máquina computadorizada, inteligência artificial inventada pelo homem. Meu Deus, olha, Moisés Davi falou isso há muitos anos atrás. Ninguém nem imaginava que ia ter essa inteligência artificial. Ninguém tinha nem ideia do que é isso. E agora já estamos vivenciando isso. Isso é o verdadeiro profeta de Deus. Ela poderá falar, fazer que sejam mortos todos os que adorarem a imagem da besta, naquele lugar mais sagrado de todos para os judeus, no Monte Moriá, em Jerusalém. O anticristo irá erigir uma imagem dele próprio que deverá ser cultuada pelo mundo inteiro, quando ele abolir todas as religiões, proclamar que a partir dali devem adorar a ele como um Deus. Por isso que Jesus chamou de abominação da desolação. Imagina que Jesus viu isso há mais de 2000 anos atrás, e há muitos anos também foi profetizado. Moisés, o David Brandenberg, né? Ele viu essa IA, ele já morreu há tanto tempo, ele morreu em 90, mais ou menos, e agora a gente está vendo aí acontecer, não é? Na verdade, sabemos que ele não irá apenas estabelecer a sua imagem, mas se sentará no templo de Deus como um Deus, exaltando a si próprio como se fosse Deus. Ele fingirá ser Deus e ele tentará obrigar o mundo todo a adorá-lo diretamente. Uau, que loucura! A Bíblia também fala do falso profeta, né? Que são essas coisas que estão acontecendo, que a gente já está vendo. Ele já está preparando o caminho do anticristo, né? Essa inteligência artificial, essas coisas que a gente vê aí agora acontecendo no mundo, é algo muito forte, porque os profetas viram isso muito antes
da internet está assim, né? Tomando conta do mundo inteiro, né? É muito forte mesmo. E aí, vamos continuar, como diz, né? O apóstolo Paulo descreveu: ora, irmãos, rogo-vos pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente no vosso entendimento, nem vos perturbeis como se o dia de Cristo estivesse já perto. Em outras palavras, não se preocupe pensando que o dia da segunda vinda de Jesus e do arrebatamento da igreja já está perto. Ninguém, de maneira alguma, vos engane, porque esse dia da segunda vinda de Jesus não virá sem que antes venham a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe, se levantar contra tudo que se chama Deus, o adora, de sorte que assentará como Deus no templo dos deuses, querendo parecer que é Deus. É incrível, né? Porque vai chegar um ponto onde esse espírito da apostasia, né, da falta de fé, vai dizer que a tecnologia, a ciência que é Deus, afastando as pessoas do Senhor, do verdadeiro, da simplicidade do Evangelho, da verdade do nosso Criador dos céus e da terra. É incrível, vai pôr a ciência acima de Deus. É a revelação para o homem aprender e poder se cuidar, mas ele não pode ficar acima de Deus, nada pode ser acima de Deus. Mas é isso que está acontecendo. O anticristo não só vai instalar sua imagem no lugar santo em Jerusalém e ordenar ao mundo que a adore, mas vai se sentar no templo de Deus que os judeus construíram e se proclamar Deus. Adorem a mim. A imagem bíblica é que o diabo finalmente alcançará o seu objetivo de dominar o mundo. Ele sempre quis governar o mundo e terá a sua chance através do anticristo, quando governará sobre todas as nações do mundo com tremendo poder. Que é isso, o espírito do inimigo, né, do diabo, do maligno, é querer poder, fama, querer estar acima de tudo. Portanto, quando o anticristo instalar sua imagem e disser para o mundo: adore-me, na realidade será o diabo, o Deus deste mundo. É o que ele sempre desejou, ser adorado pelo mundo. Conseguirá durante algum tempo, com exceção daqueles que adoram a Deus e que o desafiarão e resistirão. Amém. Obrigado, Jesus. Nos ajude, Senhor, a ficar forte em você, na tua palavra, para ter discernimento, porque ele vai ser um grande enganador. O governo e reinado do anticristo aparentemente será o triunfo do homem sem Deus, dando a impressão de que Deus foi derrotado e a igreja destruída, mas o anticristo e suas forças não estarão contando com o poder sobrenatural do Deus onipotente. Deus conquistará a sua maior vitória daquilo que parecerá a maior derrota de todas. Logo antes do período mais sombrio na história mundial, despontará a manhã mais gloriosa. Aleluia! Jesus voltará e resgatará os que lhe pertencem, a sua igreja viva, o seu povo, todo aquele que o ama e que o conhecem e crer que ele é o Filho de Deus, o Messias. Então ele dirá: parem o mundo, eu quero tirar todos daqui. E os que estiverem vivos permanecerão sendo arrebatados para junto dele nas nuvens, para encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos com ele eternamente. Uau! Obrigado, Jesus. Essa mensagem ela foi compilada dos escritos de David Brander Berg,
publicado originalmente em abril de 1983, que ninguém imaginava ter nada do que nós estamos vivenciando agora, né? Na internet, toda essa inteligência artificial, tudo que a gente está vendo. Ele nem sabia nada disso, e Deus revelou para ele isso. Isso é muito incrível, isso é algo maravilhoso. E os versículos são 2 de Coríntios 11, 14 a 15, Lucas 4, de 5 a 7, Daniel 11, 30, Daniel 11, 45, 1 Tessalonicenses 5, 3, Daniel 11, 21, Daniel 9, 27, Daniel 11, 31, Mateus 24, 15 a 21, Daniel 12, 1, Daniel 7, 25, 9, 27, 12, 7, Apocalipse 11, de 2 a 3, 12, 6, Apocalipse 14 e 14, 3, 13 a 5, Apocalipse 13, 15, 2 Tessalonicenses 2, 1, 2, 2 Tessalonicenses 2, 3 a 4, 2 Coríntios 4, 4, 1 Tessalonicenses 4, 17, são todos os versículos que falam justamente dessa mensagem que terminamos de ler agora. Obrigado, Senhor, muito obrigada por esconder as coisas dos sábios e dos entendidos e revelar aos teus pequeninos. Obrigada pelo teu profeta do fim, Jesus.